Se há algo que dói o coração de qualquer pessoa, é a ingratidão. Há uma história da minha infância, que era contada na minha cidade, que eu nunca esqueci. É a história de um filho de um operário, que o pai se esforçou sobremaneira para enviá-lo a uma grande cidade para que ele estudasse. E este jovem estudou, formou-se médico. Naquela cidadezinha pequena de onde eu vim, tornar-se médico era um fato inédito. E chega então a ocasião da formatura deste jovem, agora doutor. Todos aguardavam com ansiedade. Mas houve um fato que causou uma tremenda decepção em toda a comunidade daquela pequena cidade. Ele, não querendo mostrar as suas origens diante dos seus colegas, não convidou o seu pai para a sua formatura. Ele teve vergonha da sua história e do seu passado. Ingratidão é algo que dói na alma, mas gratidão é algo que faz a alma brilhar. Há uma história no Evangelho de 10 homens leprosos. A doença em si, ela, além de ser uma doença que mutilava, era uma doença que segregava. O leproso era considerado imundo, e por ser imundo, ele tinha que viver fora da comunidade. E a palavra de Deus diz que, certa feita, 10 leprosos estavam do lado de fora de uma aldeia. E Jesus passa por esta aldeia. E vendo Jesus, aproximam-se dele e pedem para que sejam curados. E sem nenhuma ação mágica, Jesus simplesmente mande que eles entrem na cidade e mostrem-se ao sacerdote, para reconhecer assim que estavam completamente curados. Os 10 foram curados. Em caminho à cidade, a palavra de Deus diz que eles notaram que a lepra havia desaparecido. E eu posso imaginar a alegria destes 10 homens em ver que agora podiam voltar para a família, e certamente todos partem em direção à sua casa. Mas um deles, diz a palavra de Deus, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e encontrando-se com Jesus, prostrou-se com o rosto no chão, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. É interessante esta passagem, porque os 10 receberam o mesmo milagre, mas só um voltou para agradecer. Há muitas lições para aprender nesta passagem do Evangelho, mas uma delas é que Deus tem memória. Deus não se esquece das coisas que ele faz. Quando este homem volta para ter com Jesus, Jesus lhe pergunta: onde estão os outros? Não foram 10 os que foram curados? E só um voltou? Deus tem memória. A memória de Deus, ela é extraordinária. Todos os fatos da nossa vida são conhecidos por Deus. O salmista diz que ele conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Antes da palavra chegar na nossa boca, Deus sabe o que nós vamos dizer. Deus tem memória. E quando nós voltamos para Deus para agradecê-lo por um fato especial que ele tenha realizado na nossa vida, Deus traz à sua memória aquilo que ele fez. E há uma gratidão reconhecida por Deus, por aqueles que voltam para agradecer, que ele multiplica em bênçãos, em outras bênçãos. Veja o que aconteceu com este leproso. Ao prostrar-se aos pés do Senhor Jesus, Jesus
estabelece um diálogo com ele. E o diálogo é curto. O primeiro é: levanta-te. Depois ele diz: agora vai. E depois declara: a tua fé te salvou. Os 10 receberam o mesmo milagre. Mas o homem que voltou recebeu um milagre maior. Qual é o milagre maior? Não é a cura? Não é ficar livre de uma doença atroz que separa da família, que segrega, que mutila e que destrói? Não. A lepra pior não é a lepra do corpo. A lepra pior não é a lepra que está do lado de fora. A lepra pior é a lepra que está do lado de dentro. É a lepra que afeta a alma. Na Bíblia, lepra é símbolo de pecado. Aquilo que nos afasta não da família, aquilo que nos afasta de Deus. O pecado tem uma capacidade de nos separar de Deus. O profeta Isaías diz que a mão do Senhor não está encolhida e nem o ouvido do Senhor está fechado, mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, de maneira que Ele não pode nos ouvir e Ele não pode nos tocar. Assim como a lepra separava aqueles homens da família, o pecado nos separa de Deus. E qual é o remédio para que a lepra do pecado seja tratada? É o que o homem que voltou fez: prostrar-se aos pés de Jesus. Pedir misericórdia e perdão dos nossos pecados, das nossas transgressões, da nossa desobediência. Quando fazemos isto, Deus, que tem na sua memória todos os registros da nossa vida, a palavra diz que Ele apaga as nossas transgressões, anula os nossos pecados e deles Ele não se lembra jamais. Jesus disse ao leproso: levanta-te. Hoje Jesus diz a você, como Ele diz a mim: levanta-te. Se o pecado te derrubou, se a transgressão te pôs no chão, se a desobediência te derrotou, levanta-te. Ponha-te de pé. A palavra de Deus diz que se alguém cair 7 vezes, Deus o levantará tantas vezes quantas ele caiu. Mas é necessário voltar para Jesus. Depois que nós nos levantamos pela graça de Deus, Jesus diz: vai. É interessante que este verbo aparece muitas vezes nos milagres que Jesus fez. Ele sempre manda a pessoa de volta. Vai, volta para a tua casa, conta para os seus amigos, o que Deus fez na sua vida. Mas a este leproso, Jesus acrescenta um terceiro milagre. Ele diz: a tua fé te salvou. A maior necessidade da alma humana é salvação. Por mais que as nossas doenças sejam curadas, e nós cremos que Deus pode curar a todas, por mais que nós sejamos resgatados para a sociedade, e nós cremos num Deus que restaura, que resgata, que tira o homem da vida mais deprimente e o coloca de novo no convívio da sociedade e no convívio da família, sempre haverá na alma do homem um vazio que só pode ser preenchido pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que Jesus disse: a tua fé te salvou. Não só curou, não só resgatou o direito de voltar para a família,
mas a tua fé te salvou. A sua maior necessidade hoje de manhã é conhecer a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Não importa qual seja o tamanho do pecado ou a quantidade de pecados que te separou de Deus, como a lepra separou estes 10 homens da sua família e da sociedade. A graça de Deus resgata, a graça de Deus restaura, a graça de Deus salva. Ouça o que Jesus disse ao leproso: levanta-te, vai em paz, a tua fé te salvou. Que esta graça salvadora de Jesus alcance o seu coração neste dia. Que você tenha o seu passado limpo, como limpa ficou a pele desse leproso. Que caminhos novos se abram para a sua vida, como caminhos novos se abriram para este homem. E que a salvação de Jesus alcance o seu coração nesta manhã, perdoando os seus pecados, anulando a sua culpa, te dando uma nova vida e uma nova esperança através de Jesus Cristo. Esta é a minha oração a seu favor nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Que a sua vida seja limpa, purificada e que você encontre a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo neste dia. É a minha oração a seu favor, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe abundantemente neste dia e que você tenha uma vida de paz, caminhos novos e perdão na sua vida. É a promessa de Jesus para você neste dia. Que Deus te abençoe.